Opa, salve. Gabriel, Gabriel Acioli. Dá um tempo aí pro pessoal ir chegando aí. Augusto Mariano, salve, meu irmão. Vamos dar uma esticadinha aqui até o pessoal ir chegando. E se até de colocar esse danado pra vender, ó. Vender. Tem que vender. Eu já vou jogar a primeira pergunta aí. Vou perguntar umas 50 vezes. Toda vez que entrar alguém, eu pergunto. Algum de vocês conseguiram colocar a NFT na cidade? Vegeto, opa, salve, meu irmão. Ok. Ah, Sunflower Lands, é? É isso? Não conseguiu usar na conta? Bom, como o foco, o foco aqui era para Tom Star, né? É, tem muita gente que tá fazendo, que tem alguns materiais por aí mostrando para outros jogos, né? Para Tom Star é diferenciado. Para Tom Star a pessoa coloca pela carteira da plataforma, de custódia deles. Já nesses outros casos aí, eu vi os caras colocando de outra maneira, né? Já muda a maneira de colocar na conta. Pode ser isso, também não sei não, né? Mas como eu não fiz nada mostrando, né? Não posso também tentar fazer aqui, porque pode ser que dê errado. Mas quem fez, que ficou bem exatamente do jeito, foi o tal do Mariano. Você pode procurar, se for Sunflower Lens, né? Ele fez lá o procedimento lá. Mas eu vou dar uma alugada lá, eu não jogo pra ver como é esse negócio. É diferente de Tom Star. As que eu aluguei anteriormente. Eu fiz. O que foi que eu fiz? A princípio, para mostrar como era que dava início lá, tudo da plataforma, eu criei uma conta de teste, só, né? Mas aqui a gente vai fazer, eu vou fazer pela conta que eu vou realmente usar e colocar as NFTs, entendeu? Inclusive, eu tô com elas aqui, mas eu vou falar aqui, eu vou mostrar, aliás, né? Mostrar aqui na tela. Como é tranquilo, não tem errada não. A única coisa que eu já recomendo de cara já, entendeu? Já para vocês ir fazendo aí, se vocês pretenderem colocar a NFT agora no jogo, né? Quem tiver com a carteira da Gala Games conectada à MetaMask,
desloga da MetaMask. Por exemplo, aquela parte lá que é de bloquear a MetaMask, entendeu? Deixa ela bloqueada. Porque quando a gente for entrar, quando a gente for chamar a Gala Games pela carteira, é, ela tem que chamar a carteira que está ativa, entendeu? Se a MetaMask, por exemplo, ela tiver ativa no seu navegador, a MetaMask. Ela não estando ativa, ela estando inativa, a Gala Games vai chamar a carteira da Lothost, entendeu? Porque a partir do momento que você manda interagir com a MetaMask, ela vai se comunicar com a carteira que está ativa no navegador. No caso, a gente tem que deixar só a conta da Lothost aberta e a carteira ativa, né? Mariano, hum, a mesma coisa para Coinbase. Olha, eu acredito que sim, eu acredito que é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você vai chamar quando você clica lá para você coisar, você escolhe que tiver ativa no navegador é a que ela vai chamar. E no caso a gente tem que deixar a da plataforma, né? Que aluga as NFTs, que é para o jogo da gente, ou aonde a gente vai interagindo, chamar aquela carteira, entendeu? Se você deixar a carteira que você usa normal, quando você clicar, ela vai chamar aquela carteira que você usa normal. Eita, eu não sei falar inglês não. Road? Mas é assim, qualquer dúvida aí, pode ir jogando aí, pode ir falando aí que se eu souber responder, eu respondo agora, entendeu? Antes da gente começar a interagir, né? Eu quero saber também qual é a preferência de vocês aí, como é que vocês querem que a gente comece, né? Se alguém que já está aqui já fez a interação, entendeu? Já fez a interação da carteira aí, quiser falar também, eu acredito que talvez devido ao que eu vi, não é tão simples, né? A pessoa tem que mostrar para ficar mais tranquilo. Pois é, só que antes da gente colocar, a gente tem essa compreensão, como se não fosse tão simples, entendeu? Mas é simples. É como um truque de mágica. Antes do truque ser revelado, a gente acha que é a coisa mais sensacional do mundo, a mais incrível do mundo. Mas quando é revelado aquele truque, né? A gente diz, eu não sei. Nossa, era tão simples assim, eu não notei, tava na cara, entendeu? É mais ou menos nessa pegada aí. A gente vê dessa maneira. É o desconhecido. Alguém aí está ansioso já para tentar colocar a carteira aí, para colocar o NFT nessa dada ou não?
ideias, sugestões, tá entendendo? Eu acho bem bacana isso. É, eu vou explicar agora. Quando eu abri agora a live, eu resolvi abrir com essa interface aqui. Por quê? Ah, opa, boa tarde. Boa tarde, seu Nicho. Seja mais específico. O que que já está valendo? Isso, exato. Eles conectam da Coinbase. Não, não você não deixa a carteira da Coinbase ativa no seu navegador, entendeu? Você deixa ela bloqueada, não deixa ela ativa não. Que é para quando você for colocar lá, você vai colocar lá conectar com a Coinbase, exemplo, entendeu? Quando você com a Coinbase, ela vai chamar a Coinbase. Eu coloquei seu nicho. Veja bem, essa live aqui é pra gente colocar, pra gente dar uma interagida aqui com as NFTs que a gente vai alugar, ok? Então, eu deixei isso aqui só de exemplo, né? Para exemplificar. Por exemplo, é, quem tiver alguma ideia aí, alguma coisa, alguma sugestão, pode jogar aí que serve para todo mundo. A gente aqui tá para se ajudar, ok? O que é que eu pensei? Eu vou mostrar isso aqui, estou mostrando isso aqui para mostrar um exemplo de como seria diferenciado já a gente iniciar, por exemplo, se a gente quisesse iniciar com ovelhas, tá entendendo? A diferença. Só esse montinho aqui é porque não tá dando o número exato não, mas dá quase 400 lã. Só esse montinho aqui. Só porque tem esse negócio aqui que dá passiva para aqui, entendeu? Então é só um exemplo, só para citar exemplo. Mas quem tiver ideia aí de algum NFT que já viu lá na plataforma, que possa ser bacana para a gente dar início, para a gente iniciar a fazenda, entendeu? Já pode jogar aí, porque os outros já podem ir lá, alugar, procurar alugar antecipado. É bom a gente se antecipar pelo menos no domingo, do domingo para segunda-feira. Por quê? Porque as NFT que precisar esperar 24 horas para cair na carteira, a gente tem essa carência aí até começar a iniciar a competição, né? Os que vai ser menos preocupante vai ser aqueles que a gente só vai necessitar mais deles, como no caso das skins. Ah, mas as skins é bom já do início, né? Mas aqueles que a gente vai precisar mais deles para o quê? Para quando o meta já tiver para produzir, né? Aí vai ficar mais tranquilo. Mas para iniciar a cidade é bom as NFT já tá pronta na carteira. E aí vai. Eu acho que muita gente vai pegar o bonde andando. Por que eu digo isso? Vai pegar o negócio aí no meio do caminho e vai ficar meio confuso, porque devido eu ter soltado isso essa semana, aí aconteceu esse imprevisto essa semana com a Gala Games de não pagar, né, essa semana competição. Muita gente ficou chateada, né? E aí saiu fora. Aí às vezes vai voltar semana que vem, aí quando voltar, já perdeu essa parte aqui, né? Bom, é assim. Lá na
Lá na carteira da Lotus Rush, olha só, você deixa ela, quando você for, você deixa ela na Ethereum. Ela tem a opção lá, entendeu? Change, tem na carteira. Quando você coloca, ela tem a opção Change lá. Você deixa ela pela Ethereum. Na verdade, ela não tem a opção de Coinbase. Para falar a verdade, sinceramente, eu nunca utilizei a minha carteira da Gala Games, nunca vinculei a Coinbase, nunca. Eu sempre utilizei a, o padrão, né, que é a MetaMask, né? Nunca, sempre usei a MetaMask. Mas para quem usa diferente a Coinbase, se não conseguir aqui, entendeu? Se não conseguir, que eu acredito que é simples. Eu acredito que deve ter alguém aí falando como fazer isso, mas o problema está na interação dessas duas contas, né? Mas eu acredito que, como aqui não tem na plataforma, tem que ver isso também. Porque aí a gente vai o quê? Eu posso entrar em contato com ele, comunicar isso, se der algum desencontro aí, né, sobre a questão da Coinbase. Eu posso falar com eles e eles até talvez adicionar, se for necessário, adicionar a carteira da Coinbase na carteira deles, né? A opção Coinbase, entendeu? O que é Augusto Mariano, o que é que você quer que eu mostre? Fala aí. Sim, ok, a conta da Gala Games. Vamos lá. Bom, deixa eu verificar aqui uma coisa, viu? Bom, tá aparecendo aí a conta da Gala Games, ok? Bom, quando você, por exemplo, se a sua carteira aqui, a sua carteira, no caso aqui, olha, no meu caso aqui é MetaMask, certo? Ok? No meu caso é MetaMask. Mas se a sua carteira, se for o caso da Coinbase, ela tiver assim, ok, beleza. Ela tem que estar assim, ó, pedindo senha, certo? Tá pedindo a senha. É porque ela tá bloqueada. Tem que ficar assim, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente dá uma atualizada na página, certo? Olha só como é tranquilo. Na hora que atualizar a página, tá vendo que essa parte aqui? Tem um xizinho aqui, a pessoa desmarca. Ah, a minha tá conectada, ok? Eu vou desconectar a minha aqui. Volta. Acorde. Vou desconectar a minha aqui. Pronto. Desconectou, ok? Tá vendo aí? Viu aí onde eu desconectei, né? Você vê que quando você desconecta a carteira, ela aparece essa opção aqui, ó, para você conectar a carteira, certo? Pronto. Aparecendo essa opção, você clica nela, certo? No meu caso, é a MetaMask. No seu, vai pedir a Coinbase, certo? Aí eu clico aqui na MetaMask, procurando a carteira. Pronto. Ela está dizendo que foi conectada, entendeu? Por quê? Porque quem está ativo aqui é essa. Essa carteira aqui, ó. Tá vendo? Ela é quem está ativa, ou seja, ela chamou essa carteira aqui. A partir do momento que ela chama essa carteira aqui, os itens já vai aparecer no seu inventário. Você vai até receber notificação, como por exemplo aqui, ó.
Você recebe a notificação que as NFTs foram adicionadas ao seu, foram depositadas no seu inventário, entendeu? Isso aqui foi todas as NFTs que eu já aluguei e que ainda estão aqui. Tá entendendo? É bem tranquilo mesmo. O importante é você não estar com a sua carteira que você usa no dia a dia ativa. Tem que estar bloqueado. Pronto. Na hora que ela tiver, que você chamar, ela vai chamar a da Loot Host. Ó, e todas as NFTs aqui que eu aluguei ainda estão aqui, né? Eu vou até dar uma orientaçãozinha aí a você, entendeu? Porque tem alguns aqui, um, dois ou três, que eu usei o Matic para testar a plataforma, certo? Aí eu tenho uma quantiazinha aqui na carteira, uma quantidade. Enquanto eu tiver essa quantidade aqui, dentro da plataforma, ela vai renovando, certo? Se eu não tiver nenhum token, se eu não tiver nada na carteira, ela automaticamente ela vai devolver. Quando chegar o prazo de coisa, ela vai devolver. Só que se não devolver, se você tiver token e você não devolver, não retornar a NFT, entendeu? Ela vai descontar, porque é automático. Vai estar descontando. Então você tem que saber o que está fazendo, como por exemplo, se você vai alugar um NFT por 7 dias, você sabe que você só pode ficar por 7 dias, né? Passou disso aí, você tem duas opções: devolver a NFT ou a própria plataforma vai entender que você quer continuar com a NFT alugada, entendeu? Apesar de que é centavos, é muito barato, é bem barato mesmo, né? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa se sente desconfortável, né? Por, por não saber disso. Então, já sabendo, já fica tranquilo, ok? Se tiver mais alguma pergunta aí, pode ir mandando. Tá entendendo? Que a gente vai tirando as dúvidas aqui, né? Assim que alguém conseguir aí jogar NFT dentro da cidade, já manda aí pra gente ver que tá dando certo o negócio. E aí vai. Qualquer dúvida é só perguntar que a gente responde o que a gente souber responder, né? Apareceu na carteira, por exemplo, se aparecer lá na carteira no inventário, e você tiver com a cidade logada aí, é só dar um F5, dar uma atualizada na página, que ele já vai aparecer, entendeu? Olha só, devido a eu ter desconectado e conectado de novo, veja que sumiu da minha, entendeu? Olha só, tá sumido aqui, não tá, né? Porque eu desloguei a conta, certo? Aí loguei de novo. Mas aqui eu tenho que atualizar, que é para ela aparecer aqui, né?
Isso é pronto, isso aí já foi bacana acontecer agora. Eu mostrar que toda vez que você faz, que você desloga da conta, por exemplo, e você loga novamente, lá na página principal da Gala Games, toda vez que você coloca um NFT, por exemplo, e se você tiver dentro do jogo, tiver a cidade tiver ativa, tem que dar um F5, né? Atualizar a página, que é para a NFT aparecer dentro do jogo. Porque quando você dá um F5 lá na página principal, é interessante isso, viu? Quando você dá um F5 principal, ele puxa, ele arrasta as NFTs de dentro do jogo, né? Aí você tem que atualizar de novo. Só sei que depois que eu fiz a primeira vez, primeiro processo, olha, é até desativadas. Olha, tá vendo? Voltou aqui, olha. Elas já voltaram tudo desativadas. Por quê? Porque é o padrão que elas vêm, né? Tem que aplicar de novo, né? Depois que eu fiz, que eu coloquei a primeira vez, pronto, o resto foi, as outras foi tudo tranquila. Porque devido à carteira já estar conectada, tudo mais. Até a própria, o barco, deixa eu ver aqui. Até o é tirado. Quando a gente desloga da conta. Funciona bem, bem parecido, bem semelhante mesmo ao processo que é na Gala Games mesmo. Tem- é vivendo e aprendendo, viu? Ou aplique skins. É vivendo e aprendendo. Obrigado pela informação. Eu tenho esse hábito de aplicar uma a uma, mas nunca prestei atenção nesse detalhe aí, né? Mas para falar a verdade, no bem da verdade, eu uso os padrões aqui, mas as skins mesmo, né? Eu nunca tive acesso a skins, não. As skins, essas que você tem, compra da PEC, né? É, quando a gente fica falando demais, o resultado é esse. Você tá mais ligado do que eu nas paradas. Eu esqueci até de mencionar a parte da. Esqueci de mencionar a parte agora, né? Anteriormente eu falei. Isso aqui, que eu achei bacana demais. Na hora que precisar, né? Além de você não precisar ter que gastar, acho que eu passei batido. Além de você não precisar ter que gastar com Lamber 1000 dentro da cidade, que é 50 mil, você ainda tem a opção de colocar ela onde você quiser. Por exemplo, é lógico, tem que ser próximo disso aqui, né? Mas só para exemplificar, a pessoa coloca ela aqui sem estrada, né? E funciona de boa, tranquilo, né? Eu achei bem razoável, bem baixinho o valor do aluguel diário, né? Achei bacana demais. Isso ajuda muito no começo. Isso aqui lá, ó, eu não sei se você, eu acho que vocês deram uma forçada lá. Isso aqui tem lá, né? A Casa Mal Assombrada também. Tem muita coisa lá, muita, né? Tem uma variedade grande. Tem NFT para todos os gostos.
Então, independente de quem colocou NFT na cidade ou quem não colocou ainda, né? E tiver sugestões para e quiser jogar aí para todo mundo, tanto aqui também como lá na Discord também serve, né? Jogar as sugestões, eu acho bacana, sabe por quê? Porque a gente vai compartilhar a- as sugestões, né? Por exemplo, a minha, eu já dou a minha como exemplo. A minha é ovelha, com esse stand de trigo aqui. Tanto, tanto, tanto serve para ovelhas como serve para o quê? Para você fazer aquela do moinho, né? No caso, a NFT ou as NFTs que você alugou já apareceu lá no seu inventário. É isso que você está dizendo? Boa pergunta. Boa pergunta. Rockstar, boa pergunta. Olha só, já fica a dica aí. É, quem tem as NFTs dentro do baú, tá entendendo? Vai utilizar normalmente no jogo junto com as alugadas, as que estão dentro do baú, certo? Ok? O que é que eu recomendo? A princípio, vamos trabalhar nessa plataforma aí, conhecendo ela, entendeu? Ela precisa de ganhar a confiança da gente. O que é que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com clareza, né, com transparência, ela vai tentar fazer o melhor para que a gente se sinta bem ali, né, dentro dela, envolvido com ela. O que é que eu recomendo? A princípio, o que é que eu recomendo? Sim, voltando. Vamos terminar logo o raciocínio. As NFTs, se você tiver alguma NFT fora do baú, caso você conecte a sua carteira com a da plataforma, não estranhe se a sua NFT fora do baú desaparecer, não, sumir, não. Isso é normal, viu? É porque a sua carteira não está conectada com como no meu caso é a MetaMask, entendeu? Ok? Aquela que está fora do baú, ela não vai, pelo menos nesse caso. Eu vou procurar me informar mais para ver como é que vai funcionar esse sistema aí. O que é que eu recomendo? Eu recomendo manter as NFTs que você quer usar dentro do baú. Se você quer usar NFT, ora, dentro do baú já dá para usar. Então, quanto mais NFT você tiver lá dentro daquele baú, mais você vai poder ter essa interação aí, sem precisar de você ter que, por exemplo, ter que quando você for desconectar a sua conta, às vezes você quer usar um NFT, mas aquela NFT sua, que tá na sua carteira, que tá lá, tá fora do baú, não dá para você usar junto com a do aluguel, certo? Então fica desconfortável, né? Sendo que tem a outra opção da carteira com custódia, que não é com a custódia deles. Eu vou me aprofundar mais nesse detalhe aí. Eu fiz várias, respondeu, tá entendendo? Tirei várias dúvidas, dei sugestões, que eles aceitam sugestões. Dei sugestões, ele disse que ia avaliar, ia falar com desenvolvedores para analisar isso aí. Ele gostou das sugestões, entendeu? Então, a gente tem uma caminhada aí para seguir até a gente ter uma compreensão bem legal através disso aí, né? Melhor rush, o chip ouro, isso. Chip ouro. Acho que eu entendi foi isso, né? Sim, o chip ouro. Rapaz, tá confusa essa pergunta. Aro, ouro. Você tá falando bem do gol. É isso mesmo. Acredito que seja o ouro.
O chip é porque, assim, vamos ver se eu estou enganado. Eu não vou nem falar antes de olhar aqui, mas acho que eu não estou enganado, não. O chip a que se refere é esse danado aqui, né? Porém, eu acho que está referindo-se a isso aí, né? Ou não? Ou eu estou viajando aqui. Por esse aqui, não tem como rushar com ele, não, porque precisa de ter um gasto grande para chegar fazer ele para colocar dentro da coisa aí. Então, não é isso que eu tô falando? Para quem tem as skins, né? E tá fora do baú, para quem tem as skins e tá fora do baú, eu fiz esses testes, entendeu? E quando você alugar através da carteira deles, quando você alugar através da carteira deles, aqui tá fora do baú, ela não fica, ela não soma com aqueles que é pela carteira deles. Mas aí lá na plataforma tem a opção lá de você logar com a MetaMask, por exemplo, né? Só que eu recebi a informação de que no momento não estava acessível essa opção. Eu falei isso aí com ele, ele ficou de falar com os desenvolvedores e me dar alguma resposta sobre isso aí, ok? O que é que acontece? Tem duas, posso já dizer assim, que pode ser. A primeira, a MetaMask, para você usar a MetaMask, você tem que ter dinheiro na carteira, certo? Você está usando a carteira sua. A carteira deles lá tem quando você faz algumas tarefas, você tem lá ilimitado, não tem coisa não, certo? Aí tem aquelas promoções do cupom e tudo mais, termina que você aluga grátis, certo? Então, você não tem como alugar grátis através da sua carteira própria, que é a sua custódia, porque é, é, a sua carteira é quem está interagindo com a plataforma. Então, era o mesmo, era uma coisa tipo assim, se a sua carteira é quem está fazendo essa interação, seria a sua carteira que estaria lhe dando prêmio, a coisa grátis ali, se ela não tem nada nela, entendeu? Então não faz sentido. O que é que faz sentido? Na minha opinião, existe a possibilidade de ter dado essa mensagem aí, justamente por da MetaMask, né? Não tava com tokens. Não tinha nem Ethereum lá. Aliás, tem uma carteira que tinha Ethereum. Um pouco de Ethereum, né? Mas existe essa probabilidade aí, né? Essa possibilidade aí. Eu vou falar com ele, entrar em contato. Aliás, eu vou mandar uma mensagem para ele de novo, para saber o que é que ele me diz dessa situação aí, né? Porque eu sei, eu até entendo, porque tem muita gente que tem skins e tá fora do baú, né? Justamente, justamente, né? Eu conversei muito sobre essa questão aí, porque me pediram para fazer essa pergunta a ele e eu fiz, né? E várias outras perguntas sobre essa. Porque, por exemplo, tem a parte lá que você também pode colocar as suas NFTs para alugar, certo? Você pode colocar as suas NFTs lá para as pessoas alugarem. Mas eu comentei com ele isso aí, eu disse a ele que eu queria uma informação sobre a questão de garantias. Porque quem vai colocar uma NFT lá, por exemplo, tem que ter alguma segurança. Tem que ser porque está colocando sobre a custódia da plataforma. Então tem que receber alguma coisa de volta como uma segurança. A pessoa, a minha carteira, minha NFT está segura lá naquela carteira porque eu tenho isso aqui como segurança. É como se fosse uma espécie de troca, né? Da plataforma com a pessoa que vai coisar. Então, essa parte aí, ele ficou de me falar algumas coisas, né? Ele compreendeu, né? E achou boa a observação, tá entendendo? Então, tem muitas coisas ainda que a plataforma, devido a ela já ser pioneira, mas só que, mesmo ela sendo pioneira, a interação com a, com Tom Star, mais, mais, mais,
mais específico, o Tony Stark. Aqui no Brasil ainda é pouco. Apesar de que já tem um alcance bacana aqui, mas é pouco, né? Então, eles estão fazendo ajustes, né, para cada dia que se passar a interação ficar melhor ainda, né? Ficar mais transparente e tudo mais. Essa é uma questão aí das skins, de mandar, Gabriel. A gente vai se informar mais sobre esses assuntos, né? A questão aí da carteira, acho que o que você colocou aí é Sunflower Hands, eu acho, né? Eu gostaria até que você me desse uma luz aí, sim ou não, entendeu? Eu acho que é Sunflower Hands que você está falando, certo? Eu vi, aí eu vi, se eu não estou enganado, foi no vídeo daquele, o Marinho, né? O Marinho, se eu não estou enganado, eu não estou bem lembrado não, né? Mas o que eu entendi do comentário que ele fez sobre essa questão, pelo que eu entendi, né? É assim, pelo menos nesse caso aí, né? Nesse jogo aí, nessa plataforma aí de jogo, NFT. Parece, também não é afirmativa não, parece que para você usar, tem que ser numa. Que eu vi ele falando lá, a conta zeradinha, tem que estar zeradinha, não sei o que, olhar, apareceu aqui zeradinha, não sei. Eu não tenho autoridade para falar sobre essas questões aí, se for Sunflower Hands, né? Para falar sobre essas questões aí, porque eu não jogo, né? Até então eu não jogo esse jogo aí, certo? Mas eu vi que tem esse trem aí. Talvez seja por isso que possa ser que dê bacana para aquela gente. Por quê? Porque quando você tem as suas NFTs, por exemplo, dentro do baú, praticamente era como se a plataforma estivesse interagindo com uma conta nova. Porque ela não vai interferir naquelas NFTs que estão no baú. Você não tirou, não removeu, certo? Então, a partir do momento que você interage com a sua conta, que tem lá algumas NFTs que estão fora do baú, né? Ela vai tirar para não ter essa interação, para não haver conflito ou alguma confusão. É isso que eu tô, é isso que eu tô perguntando, porque eu tô com dúvida. É sobre a questão é o seguinte, pelo amor de Deus, não me julgue. Eu tô vendo três letras aí, SFL, certo? Eu não conheço o jogo. Então eu gostaria só que você me confirmasse se é Sunflower Lands. Entendeu? Só isso. E se for, né? Por que eu quero essa confirmação? Que é para mim saber se eu tô falando aí, se eu tô dizendo as coisas certas aí. Porque pode ser que seja outra parada aí que eu não vi, né? Que eu não conheço. Mas isso também pode se aplicar a outros, né? Pode se aplicar a outros. Pronto. Né? Eu vi, dentro dos conformes, eu vi. Eu vi esse comentário aí, entendeu? Eu não conheço outro jogo que tenha esse tipo de comportamento que a Gala Games tem, como por exemplo, tem as NFTs que estão lá dentro do baú, do tesouro, e tem as que estão fora, certo? Então os outros jogos, por exemplo, quando você compra uma NFT lá em qualquer outro jogo, normalmente fica no seu inventário já diretamente. Aí é por isso que nos outros jogos, sempre que você for usar a, a indicação da plataforma, se você for usar o bônus da plataforma, alguma coisa, a NFT vai ficar de fora. Então aí foi onde eu vi no vídeo, numa parte do vídeo, ele falando que para você interagir, tem que ser. Ele automaticamente lá já faz uma conta nova, já cria uma conta nova, uma coisa assim, ele falando, né? Como ele tem
ele sabia o que é que tava falando. Eu entendi, o que eu entendi é que não tem como usar as NFTs que já tem no jogo e a da plataforma, nesse caso, free. Lá, né? Mas já aqui então está a pegada já é outra, porque para quem está com um rebanho de NFT, por exemplo, aí no baú, né? Exemplo, as minhas eu contei dá mais de 50 só dentro do baú que está lá guardado. Dá mais de 50 NFT. Ou seja, não vai afetar nenhuma delas. Vai dar de boa, porque não vai ter não vai ter essa interação aí com essas NFTs, não. Agora, a partir do momento que eu tirar do baú, na hora que eu interagir com a plataforma, através da carteira de custódia deles, aí a minha NFT ela vai sair até os seus tokens, por exemplo. Quando você desconecta a carteira da sua, que seja MetaMask, né? Até os tokens que ficam no seu inventário, como por exemplo, se você tiver Ethereum lá no inventário e tiver os token Gala, algum token Gala fora do baú, ele some, entendeu? Não fica nada, fica zerado lá, a carteira fica zero. Então talvez seja por isso que tenha esse negocinho aí em outros jogos, NFT, né? Ele não interage com o que você, com seus bens, vamos dizer assim, né? Usando essas palavras. Ele não vai interagir com o que é seu. Ela vai interagir com uma conta que não tenha nada. Ou seja, é como se você pensasse assim, ora, a NFT é centavos, é barato. Então tranquilo, não tem problema nenhum. Eu posso alugar as NFTs que eu tenho, que tem aqui, que eu tenho uma NFT que é cara e alugar por centavos por uma semana. E essa minha NFT aqui pode ficar para hold. Eu posso vender ela, eu posso negociar, ficar aí fazendo hold, vendendo e comprando, né? E é baratinho o aluguel, né? E tem muitas coisas que a gente pode pensar sobre esses assuntos aí, pode ser analisado, entendeu? Estou até curioso para saber se mais alguém colocou NFT dentro da cidade. Conseguiu já colocar NFT dentro da cidade, de Tom Star. Vamos voltar um pouco lá para a plataforma. Qualquer coisa é só perguntar aí. Se tiver alguma pergunta aí, entendeu? Que a gente possa tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Então, né? Aí é aquela coisa, né? Quanto mais a gente tiver, se der para juntar e tiver uma paciênciazinha, fica melhor pra gente pagar menos gás, vamos dizer assim, né? Normalmente, raramente a gente consegue a NFT assim no, no- na hora. É difícil. Por quê? Porque devido à plataforma estar crescendo, aí tem que alguns entregar, que é pra gente. Aí a gente tem que pegar para 24 horas.
É verdade. Esse trem também aqui, o tal dos ornamentos, ele dá uma ajudada boa, viu, no começo da competição, porque ele tem esse negócio de diminuir os salários, né? Eu vou me informar mais como é que funciona bem direitinho. Ele diminui os salários. Essa aqui tá constantemente, ó. Toda vez que eu abro aqui, essa aqui, ela tá 1 minuto. Sempre 1 minuto, né? Ou seja, a hora que a pessoa quiser alugar, ela tá aqui à disposição. Deixa eu ver aqui algumas NFT. Tem alguma NFT bacana aqui pra dar uma analisada. Olha o valor do NFT. 0,38 centavos aluguel. Tá vendo? Essa aqui, 38 centavos. Se eu jogar mais baixo aqui. É 24 centavos dia. Tá vendo? Dá 24 centavos aqui. Tá? Então, pelo menos as skins tem para encher caminhão. Para quem antigamente não imaginava que poderia usar isso, hoje já pode pensar. Olha o valor aqui, ó, 9 centavos dia. Tudo bem que essa fontezinha aqui é a mais rarinha que tem, mas ela pode até servir em algum momento. Essa aqui, por exemplo, Walter Pump, né? Ó, 13 centavos o aluguel dia. E é, é brabo, viu? Eu não sei se essa foi a que eu aluguei. Tô lembrado não. 15 centavos. Vou até pegar essa aqui, né? Já é bom que eu já mostro um processo aqui, como é tranquilo, sobre a questão da. Ela tem para 7 dias. Só tem para 7 dias. Acho que eu não tenho esse valor aqui não. Tem não. Precisaria de mais Matix. Tá muito pouco aí. Tem um Matic e pouco aí. Eu já gastei o meu Matic que eu tinha. Iago Freitas. Boa noite, meu irmão. Bom, se você quiser escrever aí algum nome aí de uma NFT que eu vou confessar aqui, eu não sei não o nome não. Assim, pelo nome não. Se você quiser escrever o nome aí, eu coloco já. Eu acredito que tem. Eu vi por alto aqui, eu vi alguma coisa parecida. Agora, era bom com o nome específico da NFT para a gente saber qual é a NFT.
Bom, o porquê que eu não posso. A gente consegue ver essas coisas mais no OpenSea. A gente consegue ver essas coisas mais no OpenSea. E eu não posso abrir o OpenSea aqui agora, porque devido eu tá gravando, eu tá em live, tá gravando, e aí eu tenho umas três ou quatro telas aqui, tudo aberta. Se eu abrir o OpenSea é pesado demais. Se eu abrir o OpenSea aqui, trava tudo. O OpenSea, a plataforma é pesada, que é danada. Outro danado aqui. Esse aqui provavelmente ele deve dar mais, deve dar mais passivo, porque ele é um pouquinho mais salgado o preço dele diário. Então, eu estou fazendo as pesquisas por letra, e às vezes no meio da letra pode aparecer. É algo desse tipo aqui que você está falando, né? A mansão aqui, ó. Esse boneco que eu não faço a menor ideia para que sirva aí. Tem muito NFT aqui que, para falar a verdade, para ser bem franco, eu não. Esse NFT aqui deve ser um NFT daqueles, viu? Porque é o valor dele aqui. Deve ser um NFT top. Ah, isso aqui é um ornamento. Ornamento, né? Lendário. A conexão tá dando um pouco braba aqui. Bom, por ordem alfabética, eu acredito que se for por ordem alfabética, eu acho que quanto mais avançada a letra do alfabeto, mais deve ser avançada a NFT. Ou eu tô enganado? Rubens Ariel, para você mandar NFT para o jogo, para dentro do jogo, você vai desconectar a sua carteira. Se você tem a carteira MetaMask que está conectada à sua carteira da Gala e já alugou a NFT na plataforma, você deixa ela assim, ó, bloqueada. Essa. Lá na plataforma mesmo, quando você tiver desconectado, que aparecer a opção para conectar a carteira, aqui nessa parte aqui, você clica para conectar e coloca conectar com a MetaMask, entendeu? Se no seu caso for a MetaMask. Quando você colocar para conectar, ele vai reconhecer a carteira da plataforma, essa carteira aqui. Ele vai chamar ela, entendeu? Aí pronto, aí na hora que fizer a conexão com a carteira,
a NFT automaticamente já está dentro da sua cidade, já. Já está dentro do seu inventário, aliás, né? Para estar dentro da cidade, você tem que colocar. Será que é que você se refere a mais ou menos desse tipo aqui, de joias? Tem a ver com as joias? É, porque você estando com a meta conectada, ela estando bloqueada, na hora que você for logar, a Gala Games vai chamar a carteira da Lotus. Se ela estando ativa no seu navegador, ela vai conectar automaticamente por ela. Esse NFT aqui eu não sei exatamente, mas eu acredito que ele deve gerar a farinha, né? Deve ter um tempo lá e gerar a farinha. Fica coçando o dedo para testar um NFT desse. Esse da gasolina também deve ser bacana. Tem muita NFT que ajuda bastante aqui no jogo. Muito. Não é pouca não. Isso aqui deve ser usar joia. Isso aqui é uma lendária. Esqueci até de dar o compromisso aqui. É muito NFT. Essa chave aqui eu não faço a menor ideia para que serve ela.
Forja verde. Eu já esqueci aqui qual foi a letra que eu coloquei aqui. Foi J. Isso aqui não é pra estar forja, não. Deixa eu ver o nome desse trem aqui. O F mesmo. Green. Acabou de aparecer aqui, ó. Green Forge. É Forge ou é Force? Force ou é Forge? Inclusive, quem tiver ideias aí e quiser compartilhar, a única que apareceu aqui foi essa Green Forge. Tô curiosinho para saber o que é que essa danada faz. Gasolina, Epic Gasolina e Refinaria. Isso dá, acredito que deve ser a refinaria para colocar a peça em si. É outra beldade aqui que, se bem que tem um detalhe também, né? Ela não é tão cara para colocar no jogo, não. Mas ela ainda precisa da... Ah, entendi.
Entendi agora. Então ela é muito útil, muito. No decorrer do jogo todinho, porque é, só em você só utilizar ela já economiza um espaço já. Já tem esse lado aí, né? Já utiliza o espaço para outra coisa. Então é bacana demais. Alguém aí tem alguma autoridade aí para falar sobre os ornamentos? Porque eu, se tiver aí e quiser compartilhar a informação aí com a gente, eu já agradeço de antemão já. Tipo assim, quantos ornamentos precisa, né? Como é essa formação? Olha o preço desse o aluguel desse ornamento aqui, o valor. 4 centavos. Dia. Você, você assistiu o vídeo que foi postado ontem? Você sabe das promoções que você não paga nada para alugar NFT aqui a princípio, assim que entra na plataforma? Rubens Alves, Ariel. Você está atualizado dessa informação ou você está perguntando fora dos bônus, depois que a pessoa utilizar os bônus? Porque pelo bônus, com um link de indicação, por exemplo, tanto você como a pessoa que indica, entendeu? Vai ganhar um bônus, né? E tem algumas tarefas da plataforma que a pessoa faz. Ah, então você caiu de paraquedas hoje. Então, já que você caiu de paraquedas, aproveita se você quiser e já usa esse link aí de indicação, que tanto eu como você a gente vai ganhar, entendeu? Só pela indicação. E você pode mandar para outras pessoas que você também ganha, a pessoa acessando pelo seu link. Aí o que é que acontece? Você vai ter um bônus dentro da plataforma, você assiste ao vídeo que eu, entendeu?
que é falando da plataforma, mostrando lá os detalhes. E você vai alugar, você tem um bônus lá para alugar. E tem algumas tarefas que você faz dentro da plataforma que você não paga nada, nem um centavo, é tudo grátis, tudo free. Agora, quando você tiver consumido todo o recurso que a plataforma tem para oferecer como bônus, aí sim, aí você vai precisar o quê? Mas isso aí é centavos. Eu até pretendo fazer um material, um vídeo, alguma coisa, num futuro próximo aí, quando a gente precisar, se alguém quiser também, né? Quiser isso aí. Quando a gente precisar, por exemplo, colocar alguns valores aí na plataforma, como por exemplo, para você alugar depois disso, depois que você utilizar todos os bônus que você tem de direito na plataforma, você pode alugar usando o token que vai custar, até para você transferir para lá, custa centavos. Um centavo, 2 centavos, e o valor é do mesmo jeito aqui, são em centavos. Bom, tem outras opções, mas a opção mais viável e mais bacana que tem é justamente pelo token Matic. Tiago Freitas. Bom, isso que você está falando aí, ô Tiago, isso que você está falando aí, você está falando dos ornamentos, ok? Perdão aí, eu não tinha visto a parte de cima, eu estou olhando agora. A primeira mensagem que você mandou, né? Ó, pronto, isso aí vai ser bacana demais, tanto para mim como quem tá vendo esse comentário aí, né? Eu vou até colocar lá na comunidade isso aí, porque muita gente não sabe disso, né? 3, 5, 6, 8, 9 e 11. Pronto, essas informações aí vale ouro, né? Muita gente não tem essa informação. Aí para quem tem dúvida e não sabe qual a NFT alugar, num caso como esse já vai ter um direcionamento aí, já começa por aí. Aí tem essa parte dos ornamentos, tem a parte das skins, tem a parte de NFT, os NFTs mais em conta, que dá para ajudar no, como por exemplo aquela que eu mostrei da Lambert Mill. Ora, se a pessoa vai conseguir pegar ela aqui no free, no grátis, deixa ela na carteira. Na hora que tiver lá dentro da competição, em vez de gastar 50 mil com ela, vai ter ela para colocar na cidade, certo? A, do mesmo jeito é aquele stand. E aquele stand ele não serve só para as ovelhas. Ele pode ser utilizado em muitas coisas, né? E aí a gente vai pegando aí uma coisa ou outra e vai encaixando. Porque na competição, por exemplo, que tiver eles jogarem lá, ó, não sei se vai acontecer, né, agora, mas que eles colocarem lá em alguma competição, olha, aqui, lá nos anúncios, né? Que vai ter um buff lá de alguma coisa, a gente olha o que é aquilo ali e já sabe qual é, né? Que é lugar para completar esse buff, né? Vamos dizer assim. Imagina um buff exemplo. Imagina um buff de farinha. E a pessoa com aquele negócio de farinha passiva. Porra, o mais evoluído um pouquinho, você consegue colocar quatro em volta dele sem afetar nenhum nem outro de sombra. E tem NFT também que mexe com essa parte aí também, né? Tem muitas coisas que a pessoa pode se beneficiar já no início da competição. A pessoa ganhar 1 hora ou 2 horas de avanço no início de uma competição, o ranking dá uma decolada bacana. Pelo menos é o que eu penso.
A gente vai interagindo com ela devagarzinho, vai pegando um macete, você já tem esse conhecimento aí. Aí você já vai procurar outras coisas, a não ser que você tenha um conhecimento bem avançado mesmo, né? Mas sempre tem alguma coisa que a gente acaba se esbarrando nela que a gente não sabia. Aí a pessoa vai juntando uma coisa com a outra, quando pensa que não, tá formando uma cidade top aí. Ornamento aqui, nessa letra aqui, que eu esqueci qual foi a letra que eu digitei aqui. Para evitar dor de cabeça, para a pessoa não estar saindo fora demais da plataforma para estar procurando, olha o tanto de NFT que sai passando. Não, eu não digitei nada aqui. Tá no padrão aqui. Apareceu ornamento com força aqui. Olha, não, mas esse aqui é um armazém. Outro ornamento aqui. Bonito esse ornamento. Eu tenho que me atentar a isso, ó. Eu acredito, eu acho, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que esse aqui é NFT mesmo que coloca no jogo, né? Ou estou enganado? Eu tenho que aprender isso, a identificar quais são aquelas, saber identificar quais são aquelas que coloca dentro do jogo e aquelas que só a pessoa ativa e desativa. Só identificando isso aí já ajuda bastante. Bom, o livro aqui é imenso, né? Pelo que eu percebi aqui, agora que eu estou percebendo, se a pessoa não digitar nenhuma letra aqui, pode ir descendo que vai aparecendo todos eles. O feed boot aqui, 11 centavos o aluguel diário. 11 centavos de dólar. Aí tem que sempre estar olhando esse limite aqui, ó. Eu nem sei se eu falei essa questão aqui no vídeo, mas eu vou falar agora, né? Sobre a questão desse limite aqui, né? Esse limite aqui. Quando você tem esse 30, você tem 50 de limite, por exemplo, você pode alugar esse que precisa de 30, certo? Quando esse NFT volta de novo, que você devolve, os 30 já retorna de novo, né? Ele recupera. No caso do meu aqui, o meu tá em 30.
Já gastei um bocado já. Aí não é porque tá, as NFT tá tudo alugada, tá certo. E que as NFT voltar para ir para a plataforma, ou eu cancelar algum aluguel de NFT, alguma coisa, aí ele vai subindo de novo o meu bônus ali, entendeu? Vai voltando de novo. O das vacas, essa aqui é a lendária, essa aqui ela dá uma acertada, 16 centavos. Eu tinha essa NFT aqui, a lendária, eu ganhei a lendária. Aí caí na besteira de vender ela, mas ela desvalorizou, mas não valorizou muito não, não caiu muito não, depois que eu vendi. Essa outra também aqui eu vendi, a que eu tinha dessa aqui, que era lendária também. O valor dela é bem, ainda está em alta o valor dela, tá bem significativo. Isso aqui é uma coisa também bacana. Pisar de outro shopping. Olha só essa danada aqui. Essa aqui, mais aquelas duas lá para a pessoa já começar fazendo aquele trem lá sem gastar nem um centavo. Isso já dá um avanço que Ave Maria. Para as ovelhas, para a pessoa ruxar com ovelha, não dá coisa. Não tem NFT melhor do que esse aqui, não. Esse, junta esse com esse aqui. As skins. É show de bola. A gama de NFT aqui é grande. Grandíssima. NFT da árvore para colocar na sala. Bacana também. Tem muita coisa aqui, muita.
Chegou agora. Va- Valeu, cara. Eu acho que faz umas meia hora que eu tô falando sozinho aqui, eu comigo mesmo. Eu nem me liguei disso aqui não. Sei o que é estranho, de vez em quando faz isso. Às vezes dá uma queda na conexão, aí o som corta. Aí eu tenho que ativar de novo. Aqui de vez em quando tá dando Acho que a internet que hoje não tá muito legal, não. Essa semana, pra falar a verdade, só a internet, nessa semana parece que a Gala Games está afetando em tudo. Adiou a competição, tirou os tokens da competição. Aí pra semana a gente tira o desconto. Faz isso não. Eu falei aqui, falei, eu acho que umas. Aliás, eu nem sei quanto tempo eu falei aqui, sozinho. Eu falando pra mim mesmo. Mas é aquele negócio, querendo perguntar alguma coisa aí, se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar que a gente tá aqui pra responder. Eu sabendo responder. Cara, eu teve uma vez que tava acontecendo isso, essa chiada, desde que era o próprio jogo Tom Star, dentro da fazenda. Se eu não tô enganado. Depois eu vou olhar se é o jogo ou se é o OBS que tá fazendo esse trem. Eu vou fazer uns testes aqui e vou ver. Aconteceu uma vez em outra live, dando um chiado, parecendo que tava saindo do ar, fora do ar. Parecia aquelas televisões de antigamente, quando a pessoa não tinha antena. Depois eu fui ficado nisso. Mas da outra vez era a própria plataforma Gala Games. Acho que sim. Bom, o que é que vai acontecer essa semana? Semana que vem, né? Cada um vai fazer seu dever de casa. Quem tiver interesse aí. Interesse porque é só precisa de interesse a princípio, porque a gente não vai gastar nada com essa plataforma. De tentar escolher NFTzinho bacana, né? Aí cada um vai fazer a sua análise, a sua avaliação. Aí pronto, eu espero que nas próximas competições a gente consiga uma entrosação aí para todo mundo colocar algum tempero a mais no jogo, que é pra gente começar com o pé direito. Vai ver se a gente melhora mais no ranking.
Depois, quando eu tiver com mais tempo, eu vou dar uma analisada melhor aqui, vou olhar outras coisas também. E vai que, no futuro a gente precisa. A gente encontra alguma coisa bacana, alguma coisa de uma divulgação bacana aí, a gente entre no embalo também. Para complementar. The Walking Dead, eu nem olhei aqui The Walking Dead. Mas esse tipo de coisa aqui só vai ajudar mesmo. A gente só vai, se a pessoa participar. Eu não estou participando de Walking Dead. Para quem participa, deve ter entendimento, saber o que significa isso. E olha que eu fiquei muito empolgado quando saiu as primeiras divulgações de The Walking Dead, aquele Superior também, alguns jogos, né? Mas devido estar tão envolvido com o Tom Star, a pessoa acaba passando o tempo e não interagindo com esse outro jogo também. E às vezes está dando até alguma coisa legal. A gente só sabe se tiver de dentro. Então não tem como saber não. Sei que ainda eu vou verificar também. Verificação aquele. Verificaçãozinha. Pra aumentar mais o meu. Quanto mais bônus a gente tiver aqui, melhor. Lembrando também, né, que cada um de vocês aí, indicando e alguém chegando aqui fazendo aquelas tarefazinhas, cada um de vocês também, por cada indicação, vai ganhar US$ 5. Tanto o que indicou como o indicado. Aqui dentro da plataforma. Já serve para o quê? Para a pessoa usar também, né? Se quiser. Se não quiser, usar também pode tirar, do mesmo jeito, né? Eu perguntei, foi essa pergunta. Eu fui bem direto ao ponto, né? Sobre essa pergunta. Aí ele falou. O cara falou que pode fazer o que quer para fazer o que quiser. Não é um difícil não, para usar só na plataforma não. Tanto pode usar como pode retirar. Não. Uh-uh. Vegeto, não precisa inserir endereço nenhum. É só é só conectar, né? E pronto. Não precisa fazer mais nada. Conectou a carteira da Gala Games. Como é que ele vai? Clicou lá naquela opção que você, quando você abre lá, que não está conectado em canto nenhum. Aí aparecem as opções. Você conectou com a MetaMask. Escolhe a MetaMask, né? Se você tiver a MetaMask. Se você não usa a MetaMask, por exemplo, usa a Coinbase, só para exemplificar.
Aí você vai conectar com a Coinbase, que é a carteira que está no seu navegador. Mas enfim, isso é um achismo também, porque você faz esse teste, né? Primeiro você tenta com a MetaMask. Ela estando, a carteira que você usa, ela estando deslogada da sua conta e estando bloqueada, é muito importante se atentar a esse detalhe. Ela tem que estar bloqueada. Se ela não tiver bloqueada, a plataforma vai chamar ela. Sendo bloqueada, a outra entra em ação, a carteira da plataforma, da Loot. Aí ela já conecta automaticamente, entendeu? Não precisa colocar nada, nenhuma informação. Fez isso, pronto, tranquilo. A NFT já vai aparecer no inventário. Na hora que você faz esse procedimento, você pode atualizar a página. Quando você atualiza a página, você já vai ver lá no sininho lá. Você já vai ver que chegou alguma coisa. Você vai olhar a NFT que foi depositada lá no seu inventário, entendeu? Aí você aluga por um dia, dois dias, 3 dias, 7 dias, e aí vai, né? 30 dias, você que escolhe. Chegou essa data, você não quer mais ficar com aquele NFT, só ir lá e cancelar, né? Você cancela o coisa. Essa parte aqui. Tá vendo essa parte aqui? Retorne, né? Retornar. No meu caso aqui, eu tenho várias. Você vai fazer o quê? Você vai selecionar a que você quer retornar e dar uma confirmada aqui. Retornar ativos selecionados. Um, dois, três, 10, o que você for retornar. Se você selecionar, ele vai retornar para cá, vai tirar do seu inventário, entendeu? Você vai dar a ordem. É bom porque se você tiver, por exemplo, depois quiser colocar Matic na plataforma, que é o que eu recomendo, que é o token mais barato que tem para que é o que é pela Polygon. A taxa é centavos, é baratinho demais. Se você for colocar, você tendo token na plataforma, não corre o risco de ser descontado passar daquela data e ele automaticamente ele ficar renovando para você. Porque a partir do momento que você não cancela, você alugou por 7 dias, por exemplo, você não cancela, a plataforma vai entender duas coisas. Uma, o que é que ela vai entender? Uma, se você não tem um token, ela vai entender que você não tem como pagar mais dias e vai ser recolhido. Mas não é bom deixar assim ficar à vontade, não, que pode ser que a plataforma entenda isso como uma irresponsabilidade da parte da pessoa. É bom retornar. E se tiver token na plataforma, ela vai automaticamente entender que é como se estivesse querendo dizer, pode descontar, não tem nada não, eu quero passar mais um dia ou dois, e aí vai. Então é bom ficar atento a esses detalhes, para a pessoa evitar surpresinha desagradável. A pessoa deixa lá à vontade, né? Aí tem um tokenzinho aqui, nessa parte aqui. Aí quando vai olhar, tá descontado aqui. O meu já descontou. Tinha 3 Matic aqui. Como eu aluguei muitos NFTs, aí eu deixei passar, deixei rolar. Pá, entendeu? Aí pronto, aí foi descontando de centavo em centavo, dias após dias, né? Vou mudar para ver aqui. Esse aqui já faz 4 dias, 4 dias, 4 dias, 3 dias, 5 dias, 5 dias, 8 dias, olha. 8 dias, né? 5 dias, 4 dias, 5 dias. Tudo isso aqui foi eu quem deixei. Por conta minha. Como a quantidade ainda está acima do que eu estimo aqui, daqui a pouco eu vou dar umas canceladazinhas que é para. Aí depois eu faço uma outra análise e vejo qual é que eu quero, qual é o que eu quero alugar. Bem tranquilo, é tudo tranquilo aqui, não tem nenhuma dor de cabeça não. Bom, dito isso e dado o recado,
né? Eu, a conversa tá boa, gostaria de ficar mais um pouco. Me despedir por agora, né? 2 horas de live já. Quem tiver mais alguma dúvida, entendeu? Quem tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta ou qualquer coisa parecida, lá na comunidade pode deixar lá, pode me marcar, pode perguntar, entendeu? Quem quiser ajudar também a outros também, pode fazer isso, deixando lá alguma dica, alguma informação. É nóis. Bom, rapaz, eu sei que devido você estar dizendo que você tem uma conta antiga, eu estimo que com base na informação você deve ter experiência, né? Mas independente, se não servir para você o que eu vou falar agora, pode servir para outra pessoa que entrar aqui e chegar até esse ponto. O que é que eu recomendo? Tem muita gente que às vezes, isso aconteceu comigo, viu? Lá no início. Mas foi lá no iniciozinho. Ainda bem que eu não tinha nada a perder ainda, não tinha nada de acumular dentro da plataforma. Então não tem problema, foi problema não. Eu tinha uma conta que eu não sabia bem como fazer, né? E perdi minha chave, a minha fase, prazo de recuperação, né? Aí pronto, quando eu não consegui mais logar com a plataforma, quando eu perdi as informações da plataforma, dá Deus. Aí eu tive que abrir outra conta, fazer outra conta. Aí a partir daí o que foi que eu fiz? Eu guardei as minhas palavras de recuperação, né? Porque com ela você entra na MetaMask, você entra em qualquer canto com ela. Se for necessário, porque é migração, é assim. É para você de um local para outro. Ou seja, tem muita gente que não tem essa informação, né? Então é bom guardar um canto seguro, porque isso aí é a sua conta, né? A pessoa tem a conta, ela tem na palavra a frase recuperação, qualquer momento ela pode usar ela, entendeu? Mas é isso aí, né? Você tendo essas informações aí guardadas, as 7 chaves, né? Que é a sua carteira, o que você tiver dentro dela são valores. Você tendo guardado aí as 7 chaves, pronto, essa é a dica, a informação, né? No mais, é, continuando. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, alguém queiram saber, qualquer coisa que não pegaram aqui ou deu algum problema, alguma coisa, pode me marcar lá na comunidade lá do Discord que a gente resolve isso aí, né? Eu sabendo da informação, tranquilo, né? Então pronto, então eu vou me despedindo por aqui. Desculpem aí tomar tempo de vocês, né? E é nóis. Quando for, queira Deus que dê tudo certo, que vai dar certo. Quando for no terça-feira agora, ó, a gente tá junto de novo aí. Tomara que a competição de terça-feira, pelo menos, seja remunerada, né? E tomara também que essa que eles prometeram, que vai ser dobrada, seja breve, né? Não demora. Quem sabe, né? Ele não anuncia aí, pronto, essa vai ser essa agora, dobrada, né? Pronto. Aí vai ser bacana pra gente, né? Na competição, a gente tá aí, tudo junto de novo, a gente vai ver se a gente melhora o ranking da gente aí. Se a gente chegar pelo menos aí no top 200, 220, né? Que é o que vai, que dá, que paga 1.400 tokens, já é um avanço top, porque a gente pula mais de 50% dos valores que a gente está ganhando no presente momento, né? Então pronto. Valeu, meus irmãos. Tiago Freitas, valeu, meu irmão. Valeu, Tiago. Valeu, Vegeto. Seu nicho, né?
Rubens, Ariel. Valeu, gente. Até a próxima live. Ou próximo vídeo que vai sair, que pode sair algum vídeo. Ainda vou dar uma analisada, vou dar uma estudada nesse layout aqui para ver o que é que eu posso melhorar nele, né? Se eu fizer alguma, se eu tiver algum resultado positivo melhor nele, sai um vídeo. Se não, talvez eu solte aí pelo menos um shortzinho aí, né? E na live a gente se bate lá. Eu vou colocar agora. Talvez eu tenha colocado o link ultrapassado de novo nessa live, porque o foco dessa live aqui eu tinha deixado. O foco dessa live aqui era mais para a gente abordar esse assunto aqui. Mas eu vou fazer isso agora. Eu vou colocar, vou pegar o link. Deixa eu ver se eu encontro aqui a última live. Deixa eu ver aqui se eu entro aqui. Vou organizar esse negócio bem direitinho para não ter esse contratempo, que é desagradável. A internet aqui tá meio devagar agora à noite. Mas eu vou colocar o link aqui agora, viu? Eu tô só entrando na Discord aqui para me pegar o link aqui. Pronto, tá aí o link já de antemão. Você tenta entrar por esse aí pra gente ver se já vai dar certo. Aí eu coloquei aqui sem ilimitado. Vou avisar aqui. Pronto, já tá atualizado já, certo? Nada, Tiago. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês por estar me aguentando por aqui conversando besteira. Eu é quem tenho que agradecer. É nóis. Pronto, é nóis. Tá na live de terça-feira, se Deus quiser. Valeu? Fui.